Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vocês que construiu uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançarás o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que viram isso começaram a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, se um rei pretende sair para guerrear contra o outro, será que não vai sentar-se primeiro e examinar bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz, enquanto o outro rei ainda está longe. Do mesmo modo, portanto, qualquer de vocês, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Estenda as tuas mãos para cá, estender a mão sobre vocês também, para que Deus possa nos abençoar nesta noite e que esta palavra venha trazer um impacto profundo para os nossos corações. Pai amado, Deus querido, coloca a tua palavra, coloca a minha vida e a vida do teu povo nesta noite. Que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, penetrar em nós e que possamos sair daqui mais esclarecido, a fim, Senhor, de nos entregarmos completamente a Ti. Que possamos daqui, Senhor, mais uma vez renovados e transformados pela Tua palavra. Irmãos, presta atenção que a Bíblia vai falar que nesta mensagem as multidões seguiam Jesus. Não importa onde ele estava, lá tinha multidão. E a palavra vai dizer que dentro desse contexto, a multidão que seguia Jesus, dentro dela tinha pessoas necessitadas, pessoas com fome e pessoas enfermas. Pessoas eram atraídas, irmãos, por meio das atividades de Jesus. Jesus multiplicava pão, Jesus fazia milagre e operava sinais. Tudo bem, Jesus estava conseguindo qual era o propósito, mas ainda não era o propósito final. As multidões estavam sendo atraídas por Jesus, mas não por causa de Jesus, mas por causa dos sinais. E a Bíblia vai falar que então Jesus ele para, olha a multidão, se vira para ela e fala, ele lança o convite: vocês querem ser o meu discípulo? Então eu vou esclarecer para vocês qual é a condição para me seguir e ser meu discípulo. E qual é a condição? Para me seguir, entenda uma coisa: o caminho será exigente e vai demandar renúncias. Mas, antes de qualquer escolha ou decisão sua de me seguir, neste empreendimento, Jesus deixa algo claro. Antes de fazer qualquer decisão, sentar e calcular. Como assim, Deus? Jesus estava dizendo para o povo: antes de vocês me seguirem, sentem e calculem e se perguntem: o que é que isto vai me custar? Irmãos, presta atenção, Jesus estava deixando claro que havia um preço a se pagar para segui-lo e ser discípulo do Senhor. Renunciar. O preço a se pagar é renúncia. E você tem condições de negociar o que está dentro de você para me seguir? Irmãos, entenda uma coisa: que hoje, através dessa palavra, eu vou apresentar para vocês 2 tipos de preço, para que você possa compreender o preço que você está pagando agora e o que isso tem de valor para você, dentro de você e em você. Presta atenção, irmãos, existem 2 tipos de preço: preço de despesa e preço de custos. E é inevitável, irmãos, não conviver com esses 2 tipos. Contudo, a maioria das pessoas só pratica o preço de despesas e estão penando. Por quê? Porque não consegue assumir o prejuízo emocional que está te causando. Presta atenção, preço de despesas é tudo aquilo que eu pago, mas não tem retorno financeiro para mim. Quer ver um exemplo? Aluguel. Quem mora de aluguel sabe que é um dinheiro que você paga, mas não tem retorno, já era. Mas você precisa, porque é uma necessidade.
Entenda uma coisa: o povo seguia Jesus pela necessidade, mas quem é discípulo do Senhor segue Jesus para o investimento no reino do céu. Para onde iremos, Jesus, se só tu tens a palavra de vida eterna? Preço de custo, o que é? É tudo aquilo que você produz, oferece e investe, que vai trazer retorno para você. Você estuda, faz curso, se especializa para ter o melhor emprego, para que este emprego lhe traga uma ótima condição financeira. Preço de custo. Às vezes a nossa vida, irmãos, é como um carro que a gente usa para o trabalho e um carro que a gente usa para a família. Ninguém reclama que está gastando gasolina demais porque está indo para o trabalho, mas reclama quando está viajando demais com a família. É ou não é? Quando você usa o seu carro para o trabalho, é preço de custo. Com a família, gera despesa. Às vezes tem que visitar a mãe, o pai, a sogra, o sogro, o avô, a avó, ir no mercado, fazer as compras, viajar, se divertir, passear. Despesa. E mesmo assim, antes de qualquer coisa, você senta, calcula e planeja cada gasto que você vai ter, sem que isso lhe cause prejuízo. O que Jesus está nos ensinando? Que a melhor forma de você prosperar é planejar uma vida que envolva a Cristo também. Jesus está ensinando: quer me seguir? Então senta, calcula e planeja uma vida comigo. Vê se você vai dar conta de chegar até o fim comigo também. Veja se você vai ter condição emocional também para me seguir. Entenda uma coisa, irmãos: o verdadeiro discípulo de Cristo, ele precisa ponderar o custo de ser discípulo do Senhor e o custo de não ser discípulo de Deus. Por quê? Porque é isso que vai determinar, irmãos, o que você está construindo com Deus. É isso que vai determinar se você vai ou não construir uma vida com Deus. Presta atenção, Lucas capítulo 14, versículo 27. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, não será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver se tem suficiente para terminar? Irmãos, ninguém faz nada ou se lança no empreendimento sem calcular os custos, as despesas e os riscos. Tudo isso é levado em conta quando você edifica uma casa. E é levado em conta quando você não tem condições de levantar uma casa. Presta atenção, irmãos, o que Jesus está dizendo? Dentro de qualquer construção de vida, temos os custos e temos a despesa. Quando não planejamos o nosso caminho, irmãos, nós teremos mais despesa do que custos e não iremos prosperar. Eu não sei o que você está buscando no Senhor, mas se é prosperar na vida espiritual, você está no caminho certo. Vai perder algumas coisas, mas vai prosperar no reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque na obra de Deus, irmãos, tem coisas que você vai ter que dar sem receber nada em troca. Mas tem também na obra de Deus que você vai semear, e esta semente vai trazer o grande retorno para você. Irmão, deixa eu trazer uma revelação para a sua vida. Se eu dou sem fé e amor, é despesa. Eu vou repetir: se eu dou sem fé e amor, é despesa. Agora, se eu dou com fé e amor, vai voltar para mim multiplicado. E eu profetizo: aquilo que você está dando com alegria ao Senhor, as bênçãos do Senhor vai recair, vai multiplicar, vai prosperar e você vai ter fartura. Com fé e amor, irmãos, você não está investindo apenas nas pessoas, mas também na palavra do reino do céu. Tem gente que tem muitos bens, mas são despesas.
E tem gente que tem muitos bens e não são despesa, é fartura. E não confunda, irmão, prosperidade com acúmulo de bens, não é isso. Prosperidade é você usufruir e nunca acabar. Por quê? Porque enquanto você semeia, irmãos, entenda uma coisa, enquanto você trabalha na vinha, você tem direito à vinha. Essa é a diferença, irmãos, de quem é próspero e de quem acumula riquezas. Ele não tem preocupação em gastar, porque a mão dele está aberta e as mãos de Deus estão abertas sobre ele também. Quer ver um exemplo? Em Gênesis capítulo 33, versículo 9, a Bíblia vai falar que está Jacó saindo de encontro a seu irmão Esaú. E junto com ele vem um monte de presentes valiosos para entregar a seu irmão. E a palavra vai dizer assim, Gênesis 33, versículo 9. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graças a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porque tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Tomastes contentamento em mim. Peço-te a minha bênção, que foi trazida, porque Deus graciosamente tem me dado. E porque tenho tudo, estou com ele até que tomou. Essa é a diferença, irmãos, de quem dá com fé e com amor. Você não tem bens, você tem fartura. Esaú não precisava dos presentes de Jacó, ele já tinha tudo, tinha bens. Mas Jacó tinha mais do que bens, Jacó tinha fartura, porque Deus deu para ele. E ele queria compartilhar. Irmãos, presta atenção, Esaú tinha bens, muito bens, mas Jacó tinha muito bens e fartura. E nesta noite Deus está dizendo: você não tem bens, você tem fartura. Por que Jacó teve fartura, irmãos? Porque ele teve que deixar pai, mãe, irmão, sua casa para uma nova jornada de processo com Deus. E depois que o processo acabou, Jacó não teve só bens, ele teve fartura e prosperou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, entenda uma coisa, que Jacó ele estava disposto a renunciar tudo com a família para ter uma nova vida com Deus. Por isso que Jesus fala, Lucas 14, 26, se alguém vem a mim, não dá preferência mais a mim, ao seu pai, à sua mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs, e até mesmo a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Jacó, além de ser discípulo de Deus, irmãos, ele também foi soldado de Deus. E Jacó não será mais o seu nome, Israel será o seu nome. Irmãos, entenda uma coisa, quando você entra numa nova jornada e processo de vida com Deus, Deus também vai colocar sobre você uma nova identidade. E você tem que aceitar essa nova identidade, porque é a partir dela que as pessoas verão Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque para a gente, irmãos, construir uma carreira espiritual, a gente precisa construir uma vida com Deus também. E construir uma vida com Deus é essencial para ir bem na carreira espiritual. Presta atenção, a Bíblia vai dizer, Lucas 14, 27, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Oh, glória a Deus. Entenda uma coisa, irmãos, você está seguindo a Jesus? Estou. É sua escolha? Sim. Quer construir uma carreira agora? Quero. Então pega a cruz e começa a carregar. Começou a sua carreira. Entenda uma coisa, irmãos, por que Jesus está falando isso? Olha, amar a mim também traz consequências.
Aleluias, glória a Deus. O amor também nos traz consequências, irmãos. Não é fácil amar, nem tampouco é fácil assumir os encargos que o amor às vezes nos propõe. E a cruz também é decorrente da nossa vivência do amor em Cristo. Entenda isso, irmãos, que para construir uma carreira espiritual com Jesus, você precisa avaliar o que é despesa e o que é custo para você. Porque quando Jesus fala para você renunciar, irmãos, Ele não está falando só das coisas proibidas, mas também daquelas que são permitidas. Você tem que entender o que você está renunciando, aquilo que vai voltar para você e aquilo que não vai voltar para você. Pois tem coisas permitidas, irmãos, que são excessos e atrapalham a construir a nossa vida espiritual. Entenda isso. O que Jesus disse na sua palavra? Mateus capítulo 6, versículo 20. Não ajuntai tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. Irmãos, Deus está falando assim, ó, larga tudo que tem aí. Desapega, desfaz. Deus não está falando para você abandonar, Deus está falando para você desapegar. Porque o que você vai juntar agora não é daqui, é no céu. O que eu tenho para você não é só sinais e maravilhas, é galardão. Meu Deus, demanduri de canta labassúbia. E esse galardão não é daqui também. O preço final está no céu. Entenda isso, irmãos. Seguir a Jesus não é só participar de um cortejo triunfal, mas tomar decisões por amor que implica renúncia e sofrimento. Então você precisa avaliar na sua vida e até das coisas que são permitidas, o que pode estar tirando o seu investimento no céu. Está na hora de avaliar, está na hora de sentar e calcular. Esse é o convite de Jesus para você hoje. Irmãos, te dizer uma coisa: aquilo que eu esbanjo, eu não prospero. É filho pródigo. Mas aquilo que eu dou para o Senhor faz de mim discípulo do Mestre. Isso é tão sério, irmão, que nem o azeite você pode ter acúmulo. Você tem que fazer reserva. Porque, irmãos, reserva não é acúmulo. E acúmulo não é reserva. Acúmulo é excesso, a reserva é na medida certa. E Deus está colocando para você hoje, irmãos, medidas certas para você continuar caminhando com Ele, para que você possa ter condições de ir até o final. Aleluias! Glória a Deus. Por que Jesus pediu para deixar? Presta atenção. Mateus capítulo 10, versículo 37, a palavra de Deus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Irmão, entenda uma coisa. Antes de eu aprofundar nesse texto, eu preciso esclarecer para você por que Jesus falou isso. A gente precisa entender o contexto e a época de Jesus. Presta atenção que naquela época as pessoas elas tinham laços afetivos muito fortes. Pessoas tinham apegos aos bens e à família. Os filhos era a garantia, irmãos, de dar continuidade, de levar adiante os negócios da família. Então presta atenção que no judaísmo havia uma exaltação da família. E Jesus, irmãos, ele sabia que isso seria uma barreira à devoção a Deus. Às vezes a gente quer renunciar a uma vida com Cristo para não ter que renunciar à família. O que Jesus está dizendo? Eu sei que você ama teu pai e tua mãe. Eu sei que você honra teu pai e tua mãe. Isso é bíblico. Mas desprende
todo laço afetivo para me seguir com mais tranquilidade. Porque enquanto você tiver o coração dividido aqui, você não vai prestar atenção nas minhas palavras. Porque a sua atenção e preocupação, irmão, estará na sua família. Deus não está pedindo, irmão, para você largar, odiar, abandonar ninguém. Deus está falando o seguinte: se desprenda dos laços afetivos que atrapalham a sua comunhão com o Senhor. Entenda, irmãos, que a palavra de... Isso é tão sério, olha só, Lucas capítulo 9, versículo 59. E disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os mortos, porém tu vai anunciar o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E por que Deus pede para você deixar, irmãos? Porque Deus conhece você. Por que Deus pede, irmãos, para você deixar? Porque Deus conhece o seu futuro e você não. Irmãos, entenda uma coisa: às vezes aos teus olhos Deus está te punindo porque você está sofrendo, quando na verdade o que Deus quer que você faça é escolher se livrar de todo acúmulo afetivo e excesso sentimental que atrapalha a sua ligação com Ele. Mas antes de qualquer escolha, Jesus está te convidando para você analisar os custos primeiro, para que você faça de forma consciente. Pois Deus, irmãos, entenda uma coisa: Deus nunca vai pedir para você renunciar a algo que você não possa suportar. Porque a palavra de Deus fala: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o seu coração, irmãos? Quem é o teu tesouro? Aleluia. Irmão, Deus trazer uma revelação para você: nossos afetos mais íntimos não podem embaraçar a nossa ligação com o Senhor. Não deixe, irmãos, que as suas afetividades por pessoas, o seu acúmulo sentimental atrapalhe e embarace a sua comunhão com Deus. Se prenda a Jesus, desprenda das pessoas. O que acontece, irmãos, quando o meu coração não quer renunciar de verdade àquilo que Deus me pediu? Você vai acabar mandando para Sodoma e Gomorra aquilo que você mais gosta. Eu vou repetir: o que acontece quando o meu coração não quer renunciar àquilo que eu gosto? Eu vou perder tudo em Sodoma e Gomorra. Como assim, Diógenes? A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis: Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão faz? Leva Ló, seu sobrinho. A palavra de Deus vai dizer que chegou o momento que Deus abençoou tanto a Abraão e a Ló, que os pastores deles entraram em conflito. E foi necessário se separar. Ló, escolha primeiro você, para onde você vai. Que dependendo para onde você vai, vou escolher o caminho contrário. A palavra vai dizer que Ló escolhe as campinas do Jordão, próximo a Sodoma e Gomorra. Entenda uma coisa, irmãos: quando você não renuncia, quando o seu coração não renuncia àquilo que você mais gosta, vai chegar o momento em que você vai ter que escolher se separar ou perder tudo. Alguém vai ter que perder tudo em Sodoma e Gomorra para renunciar de verdade.
Entenda uma coisa, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que renúncia não é para a multidão em massa, renúncia é para quem quer. Se você quer ser discípulo de Jesus, irmãos, então a renúncia tem que ser espontânea e de forma consciente. Entenda isso, porque é necessário deixar para você conseguir seguir e suportar. Enquanto você estiver preso a pessoas, só vai pesar mais ainda a sua cruz. Enquanto você estiver apegado a bens, vai pesar ainda mais a sua cruz. Seu coração não vai aguentar, você vai surtar. Para carregar a cruz, irmãos, quanto menos peso e desapego você tiver, mais será fácil o teu caminho com Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 27, diz a palavra de Deus: que não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, a maioria seguia Jesus, mas não entendia o que era seguir. Sabe qual é o significado de seguir? Acompanhar, movendo-se na mesma direção com convicção, ou seja, seguir e suportar. Irmãos, o preço da cruz é suportar, e eu preciso seguir suportando. Eu vou repetir que o preço da cruz é suportar, e você precisa seguir suportando. É suportar com convicção, irmãos, o preço final que te aguarda. Por isso, irmãos, que tem muita gente perdida dentro de si, porque não tem convicção dos custos de seguir Jesus. Mas nesta noite, eu creio que tem pessoas que, apesar do sofrimento, da dificuldade, tem convicção do que aguarda no caminho final, que é a glória eterna, o galardão e de estar com o Senhor na glória. Porque qual é o preço final de seguir Jesus? Jesus deixou garantido: eu vou para o Pai, meu Deus, e vou vos preparar lugar, aleluias, para quando ires terei moradas também no céu. Mas não ficará sós, pois eu enviarei o consolo, e ele vai testificar todas as minhas palavras a vós. Aleluias. O problema da multidão que segue Jesus, sabe qual é? É que só pensa no que vai ganhar, mas nunca no que vão precisar deixar. Vou repetir. Sabe qual é o problema da multidão? É que ela só pensa no que vão ganhar, mas nunca pensa no que vão ter que deixar. Irmãos, são nossas convicções que definem o caminho que vamos seguir e suportar. Então que hoje você tenha a convicção disso. Porque até onde, irmãos, você está disposto a ir com Jesus? Tem gente, tem alguns que estão dispostos a ficar dentro do barco, mas tem outros que estão dispostos a andar sobre as águas. Alguns estão dispostos a sentar e esperar pelo pão multiplicado, mas tem outros que estão dispostos a entregar tudo que tem para multiplicar. Irmãos, entenda uma coisa: até onde você está disposto a seguir Jesus? O que você está entregando é custo ou despesa? Quer prosperar? Entrega tudo que tem para o Senhor. Se Jesus passar pelas águas, ande com Ele também. Se Jesus passar pelo fogo, vai com Ele também, irmãos. Eita glórias! Não importa o caminho, importa se Jesus está presente. Pois ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Oh, glória!
importante é minha presença na sua vida. Não importa a tempestade, o importante é você se acalmar na minha presença. Aleluias! Tudo vai cessar se dentro de você acalmar primeiro. E é por isso que eu estou aqui, para garantir segurança. Aleluias! Já estou finalizando, presta atenção. Mateus capítulo 6, versículo 26. Jesus disse: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que estas aves? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E essa todo mundo conhece. Buscai primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, deixa eu trazer uma revelação para a sua vida. A maneira de como relacionamos com Deus revela o que queremos de Deus. E hoje você precisa saber, irmãos, quem você é em Deus e que Deus é em você. Porque como prosperar na vida espiritual? Entendendo qual é a prioridade principal. Buscando primeiro a Deus e a sua justiça. Oh, glórias! E hoje o Senhor está querendo, irmãos, colocar em você a prioridade principal. Busque primeiro a mim, ande na minha justiça, e eu vou acrescentar o que você precisa. Ame a mim, cuide do que é meu, e eu vou cuidar do que é seu também. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Entenda uma coisa, irmãos. A multidão seguia Jesus por causa dos milagres, não por causa do caminho. Você segue a Jesus por causa do pão e do peixe, irmãos, ou por causa da palavra de Deus? Deus quer saber, irmãos, de você, se o amor que você sente por Ele vai dar conta de você ir até o fim. Glória a Deus. Deus quer que você tenha consciência de que o amor que você sente por Ele vai te dar condições espirituais e emocionais de seguir até o fim. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que rouba a sua comunhão com Deus é despesa e acúmulo. Mas se o que você está passando está sendo doloroso, penoso e difícil, mas está gerando dentro de você o reino de Deus, é fartura. Eu vou repetir: se está sendo doloroso, difícil, penoso, está difícil, mas está gerando dentro de você o reino de Deus, não é despesa, não é acúmulo, é fartura. Meu Deus, não avalie agora, irmão, qual é o custo de agora, avalia qual é o retorno final. E o nosso retorno é Jesus. O nosso retorno é Jesus. Então que você possa hoje sair daqui consciente, que você possa hoje sair daqui consciente da sua escolha, porque Jesus vai voltar e vai buscar aqueles que decidiram seguir fielmente. Aleluia! Que nesta noite você tenha consciência da sua escolha. Eu sei, está perdendo, está saindo, mas Deus vai acrescentar coisas novas também.